Olá, estamos aqui na CPFL Cultura, fazendo uma conversa a respeito de cinema documentário com o João Nunes, jornalista de cinema aqui da cidade de Campinas. Meu nome é Fernando Morato e a gente vai tentar conversar um pouco sobre esse fenômeno interessante e instigante que é o cinema voltado não exclusivamente para a ficção, mas para se voltar para a própria realidade. É um fenômeno que está crescendo, dá a impressão de estar crescendo, João, ou não? Aqui no Brasil especificamente. Eu creio que sim. Há uma estatística interessante da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que no ano 2000 foram lançados 2 documentários. E em 2010 já foram 44 documentários, todos brasileiros, sem contar os estrangeiros. Então, assim, por aí você percebe que há um aumento significativo da produção do documentário. É um aumento que acompanha a produção de filmes de ficção também? Sim, sim, porque É equivalente ou está não, abaixo, ele acima? está abaixo, abaixo do cinema de ficção, mas quase, se for olhar em conta esse número 44 de 2010, e pensando que o cinema brasileiro está produzindo em torno de 100 filmes por ano, é quase isso, né? Uma porcentagem bem significativa. O público está acompanhando? Você tem a impressão de que... Isso é um dado interessante, porque sempre houve um preconceito com o documentário, né? E aí, assim, você falava documentário tal, a pessoa já ficava meio estranha em relação a isso, né? Eu lembro que era a imagem que a gente tinha de... vai aparecer em aula de história ou aula de geografia. Documentário Sim, é para exatamente. usar em classe, vai ser um momento chato que Exatamente, didático professora chato. É didático chato, a professora tá querendo, o professor está querendo mudar um pouco o ritmo da aula, Sim. então ele traz alguma coisa. Exatamente. Mas a verdade é que assim, não só houve aumento na produção, mas houve aumento na qualidade, certo? Na diversidade, né, de abordagem dos temas, né? Não está restrito apenas a questões sociais, que era muito comum também, né? Sim, Social e política, né? O documentário tinha essa cara, né? E hoje se fala de tudo, né? Então tem isso e tem também a linguagem. Porque, assim, o documentário evoluiu em termos de linguagem de uma forma muito interessante também. A gente vê que tem... sempre teve uma variedade muito grande, desde o tipo de entrevista, o tipo de documentário voltado privilegiadamente para entrevista ou para acompanhar um acontecimento, ou às vezes criar depoimentos. Eles têm variado hoje em dia na produção Sim, também. na verdade, sim. Uma das características tradicionais do documentário eram as entrevistas, os depoimentos, né? Sim. Então você ouve 1, 2, 3, 10, sei lá quantas pessoas para encorpar o documentário e muitas vezes inserir os arquivos, né? O material de arquivo. Isso basicamente é o documentário tradicional. Isso hoje modificou bastante. Quer dizer, se está fazendo documentários com várias características, desde um aceno para a questão da artística mesmo, poética, né? Até um exemplo bem evidente deste ano. Para mim, Eu ia perguntar, alguma coisa interessante que... O melhor filme brasileiro para mim este ano é um documentário, que é o Tropicália, do Marcelo Machado, que ele foi construído todinho, a narrativa dele construída a partir de arquivos. Então, quem fala para o espectador é a imagem do arquivo. E com essas imagens ele vai amarrando e vai contando a história do Tropicália. Certo. Tem, na verdade, um depoimento mais forte, assim, que é do Gilberto Gil, em voz-over ainda, né? E no finalzinho ele aparece um pouco, mas basicamente o filme foi construído na montagem através das imagens e você entende perfeitamente a história sem ninguém contar. A amarração é feita dessa maneira, né? Então isso é uma característica que modificou bastante em relação ao documentário, ou seja, a mudança de linguagem tradicional para outras inovações, né?
Mas certamente é uma vantagem do ponto de vista de produção, não é? Sim, Ele sim. torna o filme muito mais factível, muito Exatamente. mais passível de ser elaborado com menos recursos, sem precisar de tanta produção como às vezes um curta de ficção exige, de armarinho e maquiagem e locações, isso facilita, né? Facilita. E a outra experiência que tem sido muito comum é a invasão, ou melhor dizendo, a maneira com que a fronteira entre ficção e documentário, que sempre foi muito tênue, né, hoje está praticamente rompida. Então você pega alguns documentários, por exemplo, dois que são assim símbolo dessa mudança, que é o Santiago, do João Moreira Salles, e o Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho. Ambos trabalham com a ideia de que é um documentário, só que inclui a ficção claramente ali. Sim. Você pode ver os dois filmes como obras de ficção. Entendeu? Então eles rompem com essa diferença que havia entre um e outro. Né? E, de outro lado, você tem filmes como Transeunte, do Eric Rocha, que é um documentário nitidamente, claramente ficcional. Uhum. Então, assim, você assiste aquele filme como uma ficção. É a história de um cara, de um senhor, uma certa idade, e o seu dia a dia. Certo. Só que, assim, a gente sabe que é um documento, aquilo, só que ele vai sendo construído como se fosse uma ficção. Sim. Esse é um exemplo. O outro é a Avenida Brasília Formosa, do Gabriel Mascaro, que também faz isso. Inclusive, ele usa uma ideia clara da ficção, que são os 3 atos. Então, ele tem 3 personagens. Uhum. E aquilo se passa na realidade dos personagens, mas é todo roteirizado. Tudo certo. marcadinho, tudo certinho. Ou seja, ele filmou como se fosse uma ficção. Entendo. Entendeu? Então, essa linguagem é uma coisa que também marcou bem claramente o novo documentário. Né? E você citou aqui 4 nomes, 2 já bem estabelecidos, 2 emergindo, tem mais gente, a cena está ampliando, Sim, porque existem os totens do documentário, os 2 que você citou, como o Eduardo Coutinho e o João Moreira Salles, já são quase instituições. Sim, sim. Mas o ambiente está crescendo, está expandindo para mais gente. Esses 2 que você falou, são referenciais, Sim. né? O Coutinho é tido como o melhor documentarista brasileiro e o João Moreira é um pouco modesto para falar sobre o Coutinho, mas ele também é um grande Sim, e com uma história muito próxima. Exatamente. Eles têm afinidades muito claras. Trabalham juntos, Sim. inclusive. Né? Em muitos filmes eles trabalharam juntos. Mas assim, se pega, por exemplo, uma pessoa como o Evaldo Mocarzel, que nos últimos 12 anos, ele produziu 12 ou 14 filmes, quase praticamente um filme por ano. Sim. Obviamente não tem a mesma, porque ele começou muito tarde, né? Começou em 99, 2000, e ele é muito ansioso na produção, ele quer produzir o tempo todo, ele fica fazendo 3, 4 filmes ao mesmo tempo. Mas a produção dele é muito interessante, se você analisar no conjunto dela, né? E na quantidade, quer dizer, praticamente um por ano. Sim, é muito forte, né, a presença dele. Depois eu citei o Gabriel Mascaro, que é pernambucano. Uhum. E no cenário de Pernambuco hoje é muito interessante. E o Gabriel é um dos nomes com uma mais produção cinematográfica como um todo grande. Mesmo, exatamente. E não só de documentário, mas de ficção também. De ficção. Né? Mas aí você tem o Gabriel. Eu citei a Avenida Brasília Formosa, que foi muito elogiado, e ele está com um novo dele agora, que é o Domésticas, que eu vi recentemente, que também é muito interessante. E há outros nomes ali em Pernambuco. Depois você vai para Minas, você tem o Guimarães, que é premiadíssimo no exterior, com o Andarilho, A Alma do Osso, entre outros, né? São filmes muito interessantes. A Marília Rocha, que faz parte de um grupo lá, que é chamado de Teia. Né? Uhum. Então, são nomes... O Rio Grande do Sul também continua com o Rio Grande do alguma Sul, coisa? A Casa de Cinema de Porto Alegre está desenvolvendo? Não, na verdade, eles estão um pouco parados. As últimas produções do Rio Grande do Sul, na verdade, eles produzem muita ficção, né? Sim. Não exatamente documentário.
mas as produções não são lá grande coisa, mas eles continuam produzindo. Ou seja, continua a ser um polo de produção, né? Mas não tão significativo como, por exemplo, está o Pernambuco. Certo. O Pernambuco está entre os vários filmes interessantes que estão sendo lançados e vão ser lançados ainda. Tem um que chama O Som ao Redor, do Kleber Mendonça, que para mim é o melhor filme brasileiro dos últimos, sei lá, 10 anos. É um grande filme, vai ser lançado agora em janeiro. E é uma produção muito forte, assim, de consistência, de qualidade. E está lá, tá sendo feito em Pernambuco. Pernambuco. Ótimo. Exatamente. E o público está reagindo. Você citou os dados da Ancine, mas é interessante que o documentário também me dá a impressão de estar ocupando outros espaços. A TV está sendo muito interessante para ajudar na divulgação, ou não? Ou é a impressão errada? Não, ela tem sim sido um espaço muito, muito importante, notadamente na TV paga, né? E nas TVs públicas. Né? Mas tanto a pública quanto a paga é um número bem restrito, né? Assim, em relação ao que a gente tem da TV aberta, por exemplo, que atinge praticamente o Brasil todo, as pagas e as públicas, a visibilidade delas é muito menor. Bem mais restrita. Exatamente. De qualquer maneira, esse tem sido um espaço interessante usado para divulgar, e não só o documentário, mas a ficção também, né? Você tem o Canal Brasil, você tem TV Cultura, tem TV Brasil, ou seja, emissoras que estão aí na grade das produtoras de TV a cabo, né? E que, de alguma maneira, o filme chega. Certo. Né? E a televisão, que é um grande veículo. Né? Sim. Bastante. A produção também está sendo envolvida. Eu lembro da coisa do Doc TV, que ajuda no fomento a novas ideias. O documentário está tendo, principalmente o brasileiro, um incentivo só estatal, como ele já teve muito tempo, na época da Embrafilme, ou ainda a gente pode ver uma diversificação nos produtores que estão se dedicando a esse tipo de filme? Na verdade, você tem as leis de incentivo, né, que eles são usadas, e tem o Doc TV, que é específico para documentários, que eles estão produzindo muitos filmes. Né? Aliás, um filme recente, que foi o ganhador de Gramado do ano passado, foi um documentário, que é Uma Longa Viagem, da Lúcia Muratti, com dinheiro do Doc TV. Quer dizer, custou baratíssimo o filme. Acho que, eu não tenho certeza agora os números, mas em torno de R$300 mil, que é um número pequeno baixo. Para a TV, para produção audiovisual. E, no entanto, ele foi lançado no cinema, não teve lá grande repercussão, mas, enfim, chegou de alguma maneira ao público. Né? Certo. Eu tinha começado a mencionar, mas o público tem reagido, né? Tem reagido bem. Não é só festival mais. Na verdade, acho que tem as duas coisas bem claramente colocadas, porque nós temos hoje no Brasil mais de 100 festivais, cento e tantos. E nesses festivais são exibidos muitos documentários. Né? No Festival de Brasília, agora em setembro, teve até uma competição paralela, assim, 6 ficções, 6 documentários. Como os 4 festivais de Paulínia também tinha essa divisão, ficção e documentário. Ou seja, você permite que os documentários cheguem. E aí, como há muitos festivais, o público que se forma aí nesse festival é muito grande. Né? E um documentário que passa por vários desses festivais, ele encontra um público. Né? E uma vez que chega ao cinema, claro que isso não é a regra. Mas você tem documentários que conseguiram um público bem grande. Neste ano, especificamente, você tem o Raul Seixas, o filme do Raul Seixas, que é dirigido pelo Walter Carvalho, que fez 167 mil, que é um número muito expressivo, maior do que um monte de ficções. Certo. O Tropicália, que eu citei agora há pouco, do Marcelo Machado, fez 70 mil. A música Segundo Tom Jobim, do Nelson Pereira, fez 74 mil. Ou seja, são números expressivos para o documentário. As pessoas vão ao cinema para ver o filme. Né? Claro que nem todos têm a mesma bilheteria, né? Mas, de qualquer maneira,
esses números falam, Sim. de alguma forma, eles falam que o público está assistindo, né? Quando tem... Aí eu citei os três, e os três são ligados à música. Isso é uma coisa que surgiu agora na cabeça. Se, uma coisa não alimenta a outra. Exatamente. É um dado interessante, porque entre as formas de documentário que mais cresceu está o da música. Tem muitos documentários sobre música. Eu estava lembrando do Mistério do Samba, Uma Noite em 67, por exemplo, para falar dos recentes. O Locke, do Arnaldo Batista. Agora o Ney Matogrosso fez um também. E tem da Maria Bethânia, tem do Bezerra da Silva, enfim, tem muitos documentários sobre música especificamente, né? Que eu acho que é uma área que é muito bem atendida no Brasil, né? A música brasileira sempre foi muito forte, né? E as pessoas gostam. Você citou aí Uma Noite 67, ele fez 80 mil no cinema, que também é um número muito expressivo, né? Os festivais são ligados mais a grandes centros, que eu lembro, tem um festival de cinema também em São João del Rei, no começo do ano, não é? Sim, Tiradentes. Tiradentes, é verdade, Tiradentes. Isso vai ampliando um pouco para além dos grandes centros. Claro, tem muitas cidades pequenas que fazem esses festivais, né? Cidades turísticas especialmente, e Tiradentes é uma delas, né? Mas, na verdade, assim, o festival tem sido a grande porta de abertura para o documentário. E é curioso, em Tiradentes, eu já estive lá em algumas edições, uma das cenas do festival é a exibição do filme na praça. Certo. E é impressionante, Eu vi alguns filmes, eu vi o Desicroquetes na praça. Você vê um tema difícil, né? Porque você trata da questão... tudo bem, é uma questão histórica de um grupo famoso ligado à música e ao teatro, mas também toca na questão homossexual e tal. Então, não é um filme simples de você chegar numa plateia grande. E, no entanto, você tinha ali centenas de pessoas sentadas assistindo um filme numa boa, assim, sabe? E o festival, então, é uma forma muito boa de se exibir o documentário, de fazer ele chegar para um grande público, um público que, em geral, não vai ao cinema. Por exemplo, Tiradentes não tem cinema. Certo? A cidade como várias outras brasileiras. Exatamente. Então, às vezes elas tinham que lançar mão dos projetos, um projeto que eu já vi de o cinema ser levado à cidade através de caminhão, caravana para fazer a exibição. Exatamente. Ainda tem em muitos lugares. E vários outros cinemas, principalmente de centro, foram fechados nos grandes centros ultimamente. E é curioso essa questão desse público. Por exemplo, em Tiradentes as sessões são todas gratuitas, né? Como era em Paulínia aqui. E as pessoas lotam as sessões todas. Né, porque está ali não só o evento em si, o evento festival, né, que movimenta a cidade, uma cidade pequena, né, não só isso, mas um cinema que elas não estão acostumadas a ver. Né. Elas estão acostumadas a ver na televisão, novela, e no cinema alguns filmes de grande sucesso. Né, são os grandes filmes de entretenimento de Hollywood, mesmo os do Brasil, as comédias e tal, são esses. Aí você vai para um cinema e no festival, depara com um tema estranhíssimo para eles, inicialmente, né? Então é uma porta muito interessante. Que abre também para outros públicos, principalmente em cidades turísticas, como você mencionou, abre para público estrangeiro também, ou não? Pode ser, eu não sou capaz de detectar isso, mas é possível que sim. Porque Tiradentes é turística, tem um festival de Manaus, que é uma cidade que atrai muito estrangeiro. Né? Aí você tem no Nordeste, tem Fortaleza, tem Recife, São Luís, todas elas têm festivais. Né? E lugares que transitam muito estrangeiros. É possível que sim, eles alcancem de alguma maneira. Porque isso acaba levando o cinema para fora do Brasil, não necessariamente via via festivais brasileiros, mas a presença está aumentando. O pessoal fala muito, fica
entusiasmado quando existe a possibilidade de um dos filmes comerciais brasileiros, quem sabe ser indicado a Oscar ou Oscar de filme estrangeiro. Com o documentário também está havendo uma visibilidade. Eu acho que a visibilidade do documentário acontece, assim como na ficção também, acontece no festival. Certo. Porque hoje também o mundo inteiro tem festival, né? Sim. Então, você vai encontrar esse espaço de divulgação nos festivais. Em 2011, o Festival de Documentários de Amsterdã, que é um dos mais importantes do mundo, exibiu uma retrospectiva brasileira com 19 documentários desses nos últimos 20 anos. Quer dizer, eles descobriram que algum movimento interessante estava acontecendo aqui para fazer essa retrospectiva, né? Mas ela se deu dentro do evento festival. Como a maioria, assim, a grande maioria acontece isso. Porque eu tenho entrevistado muitos atores estrangeiros que vêm ao Brasil, recentemente agora na Mostra Internacional fiz isso, e quando você pergunta sobre filme brasileiro, eles não sabem dizer. No máximo dizem A Cidade de Deus. Né? O Ônibus 174 também. Certo. São dois que, já que para falar de documentário, né? Esse nome aparece com clareza, porque o Zé Padilha foi conhecido fora do Brasil por causa do documentário do Ônibus 174. Hoje você vê na televisão em canais estrangeiros, né? É comum isso acontecer. Então, mas a visibilidade, eu imagino que seja basicamente no festival. Certo. No circuito já é uma coisa mais complicada. Ele chega em ficção, mas documentário já é um pouco mais complicado. Entendo. Aliás, só uma observação em relação ao ônibus 174. Numa lista que o New York Times divulgou em 2011, dos 50 maiores documentários recentes, ele era o único brasileiro que estava lá. Ele estava em 16º lugar, que é um lugar horroroso. Um lugar muito importante, certamente. Eu colocaria outros, entendeu? Mas esse teve uma repercussão no exterior muito grande. Certo. E de alguma maneira foi captado. Eu colocaria, por exemplo, o Jogo de Cena e o Santiago facilmente nessa lista, entendeu? Que são dois grandes documentários. Mas só para entender que a repercussão, de 50 parece um. Certo. Né? E com uma temática muito forte, que é de social e política muito marcada. Muito marcada, né? Que fala sobre uma situação do Brasil, uma situação estranha de violência e tudo mais, né? E que os estrangeiros adoram esse tipo de coisa. Sim. Né? Então, ajuda a reforçar certa imagem que já está estabelecida também. Exatamente. E uma curiosidade, porque você falou dos recentes, a gente tem uma ideia do documentário muito ligada aos temas sociais. Esses últimos 20 anos teve um florescimento grande, principalmente a partir do Eduardo Coutinho, mas de curiosidade, algumas manifestações anteriores foram fortes? Existe uma tradição de cinema documentário no Brasil ou essa é uma tradição criada recentemente na sua impressão, na sua Em qual sentido você fala? Não, porque a gente tem umas tentativas de incorporar o cinema, cíclicas por aqui. Elas vão se montando várias vezes. Esforços de industrializar e quase sempre no cinema comercial. Você tem uma sensação de que o cinema documentário também teria sido influenciado por essas tentativas? Eu acho que não, assim, o Brasil tem uma tradição do documentário, isso certo. Sim, né? Basicamente isso que nós citamos agora há pouco, documentários ligados a questões políticas, a questões sociais. Você tem, por exemplo, nos anos 70, 80, o Django, que foi um grande sucesso de bilheteria, inclusive, que falava de uma situação política do país, que poucas pessoas conheciam e tal. E você tem o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que também era uma questão muito política, muito forte. Né? Sim. E é considerado o mais importante documentário brasileiro, o Cabra Marcado. Né?
Mas eu não sei se ele obedeceu muito a essas questões cíclicas, não. Certo. O que dá para perceber claramente no cinema brasileiro pós-retomada, a partir de 95, é que houve um crescimento do documentário, isso sim. Certo. E eu entendo que, a partir dos anos 2000, o surgimento do cinema digital facilitou ainda mais, porque a feitura do filme é mais simples né, do que uma ficção. E hoje é comum as pessoas terem câmeras e saírem filmando, né? Então aparece muita coisa não muito boa, né, mas de qualquer maneira você vê um surgimento muito grande, um crescimento muito grande do cinema documental, também a partir disso, ou seja, a partir desse momento ciclo que é o digital, né? Eu não sei se a gente pode colocá-lo, né, nesses ciclos que você falou, que você citou, mas com clareza houve um aumento a partir de um determinado momento, que a gente chama de retomada. A partir de 95, o crescimento foi muito acentuado. Né? Entendo. Porque é uma impressão que eu tinha, se é uma coisa, se o documentário é um gênero que está razoavelmente enraizado na cultura brasileira, ou se é um gênero que está se estabelecendo com mais clareza a partir de agora. Porque a gente lembra de nomes muito expressivos, Glauber Rocha tem renome internacional, ou mesmo antes, Humberto Mauro ocupou um espaço importante, mas não lembro, apesar do Glauber fazer uma tentativa de mesclar os limites da realidade social e da ficção, eu não me lembra nenhum nome muito proeminente que se dedicasse exclusivamente à documentação da realidade, a flagrar o momento que estava sendo vivido, equivalente no mesmo nível desses, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem esses nomes todos que você citou, são nomes muito importantes, né? A partir desde Humberto Mauro, depois o Glauber já no cinema novo, nos anos 60 e tal, mas logo em seguida você tem o surgimento da ditadura. Certo. E aí muitos dessas tentativas eram nessa linha política, né? Você vai encontrar muitos documentários a partir daí. Isso talvez seja uma das impressões negativos que as pessoas têm do documentário, achando que era só para tratar disso. Certo. Né? E no documentário que você vê a partir da retomada, ele é diversificado em todos os sentidos, né? De temas. Temático e de formas. Exatamente. Então você tem temas políticos? Sim, continua tendo, né? Mas você tem o musical, que a gente citou agora há pouco, né? E outros, né? De todos os perfis, né? Eu vi agora em Gramado ou Brasília, achei Gramado, um documentário sobre uma travesti que é vereadora na cidade dela. Sim. Então era o perfil dela. Quer dizer, uma coisa completamente diferente. Você está falando de uma área que não tem nada a ver com a questão política. Tem a ver, por fato de ser política. Podia nascer feliz também. Podia nascer feliz, que é sobre educação, né? E, então, assim, essa diversificação dos temas é muito interessante e demonstra que o porquê do interesse do público, ou seja, o público descobriu que eles estão falando de outras coisas também, que não só política e social, né? E só para citar a questão social e de repercussão internacional, você tem o lixo extraordinário, né? Que fala de uma questão política, claro, uma questão social e uma questão artística, e junta tudo ali. Né? Mas e esse é um filme que teve repercussão bastante grande internacionalmente, né? Não só porque o Vic Muniz é um artista de renome internacional, né? Mas ele foi indicado para o Oscar, ou seja, então a visibilidade dele se tornou muito grande, né? Mas e é um filme que eu assisti aqui em Paulínia. Sim. E é um filme que dialoga muito com o público, é impressionante isso. Ao final do filme ele foi ovacionado, assim. E eu nem acho um filme tão bom assim. Mas tem um apelo grande. Ele tem um apelo muito grande em termos de público. Né? As pessoas vibram com a história, porque realmente a história é muito interessante. Né? Muito edificante. Então, ao que parece, a gente está num caminho promissor, se as coisas
continuarem nesse ritmo? Eu acho que sim, porque, voltando a falar da questão digital, pela facilidade, né, Sim. que você tem. Até a ficção já aderiu ao digital, né? Imagina o documentário, né? Que é muito mais fácil de fazer e de produzir. Então, e a liberdade que ele tem também de se dedicar a uma gama muito mais variada de assuntos e modelos de narrativa também ajuda bastante, né? Claro. E é curioso porque assim a gente estava acostumado muito a ver a ideia do documentário na televisão, né? A televisão teve momentos muito importantes, né? Antes da ditadura, por exemplo, você tinha histórias de documentários levados para a televisão que eram muito boas, né? E hoje o cinema está fazendo esse papel, né? Sim. A televisão não está muito preocupada com isso. Ela tem, especialmente na TV paga, a exibição de filmes, mas o cinema documental é uma grande porta aí que se abre para você falar de coisas que a televisão não está interessada. Sim. A questão é saber como isso vai chegar ao público. Aí já é outra etapa, né? Outra etapa, outro caminho, Exatamente. outra realidade agora. Exatamente.